Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vim falar de uma trend que eu vi na rede vizinha, aquela rede social lá das dancinhas. Nos posts que eu vi nessa trend, tem uma foto de corpo inteiro de uma pessoa, falando que tá satisfeita com o corpo dela, e aí passa pro lado, tem uma segunda foto falando, não, a felicidade é magra. É uma foto da pessoa bem mais magra. O ponto não é esse. Primeiro que a felicidade não é a magreza que define, né? A felicidade é um estado de espírito, não é por uma imagem, por um corpo. É claro que se a pessoa tava querendo mudar a aparência dela, não tava satisfeita, ela vai ficar super feliz, mas isso não define toda a felicidade e o que é felicidade. Mas o ponto que eu quero chegar aqui eu sou uma leitora assim, assídua de comentários, né, dos vídeos. Gosto muito de ler comentários. E fui ler os comentários dessa trend. E eu fiquei de cara mesmo, com a quantidade de comentários contra a segunda foto. Primeiro, assim, algumas trends eu vi as pessoas comentando. Imagina, você não tá magra, você tem distorção de imagem, você tá gorda, seu corpo não tá legal, tal. E em outros eu vi assim, nossa, mas tá magra demais, isso é doença, você tá anorexa, você tá raquítica, não sei o quê. E assim, o que mais me chocou é que esses comentários vêm de outras mulheres. Então, ao invés de levantar as mulheres umas às outras, que seria o nosso papel de levantar a autoestima das nossas amigas mulheres, eu vejo que as mulheres elas se detonam. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque se você vê os homens eles elogiam tanto a primeira foto como a segunda foto. Mas as mulheres acabam com a pessoa. Então, se ela estava acima do peso e ela conquista a felicidade dela da magreza, né? Segundo a trend aí, as pessoas começam a olhar defeito naquela foto para dizer: não, não, você não emagreceu, você não está magra, você continua gorda. E isso, assim, a pessoa, imagino me colocando no lugar da pessoa, se ela já tem uma autoestima abalada, ela vai ficar muito pior, porque ela estava feliz com aquela evolução dela, e outras mulheres, que você vai olhar a foto, não são perfeitas também, né? No ponto de vista padrão, né? Eu acho que cada um tem o seu tipo de perfeição, mas no padrão que elas mesmas se colocam, não tem ninguém padrão ali, e detonando umas às outras. Ah, porque o seu braço é gordo. A pessoa tá toda ali desenhadinha, porque ela fez musculação, ela, né, correu atrás do exercício físico, de colocar o corpo dela em dia, a pessoa que tá comentando, olha um braço, o seu braço é gordo, o seu isso é aquilo, sabe? Gente, vamos exaltar mais a beleza das pessoas, seja ela uma beleza interna, externa, mas não ficar procurando defeitos na outra pessoa para ficar falando, comentando no vídeo em que a pessoa tá super feliz porque ela conquistou aí o corpo que ela queria. E se você não tem nada a dizer, passa direto. Ninguém é obrigado a comentar no vídeo do outro. Ah, Val, mas ela, a partir do momento que ela publicou, ela se expôs. Sim, ela se expôs. Mas você não é obrigado a ir lá e detonar a pessoa. Se você pensou algo ruim, só pensa. Passa direto no vídeo, não fala pra ninguém, né? Ninguém precisa saber da sua maldade. Ninguém precisa ouvir a sua maldade. Se a maldade passou na sua cabeça, fica nela. Você não é obrigada a lhe digitar, né? A internet não é terra de ninguém. E a outra foto, na outra foto da pessoa que estava bem magra, foi chamada de anorexia. Gente, anorexia é uma doença. Então, é forte, né? Você pegar a foto da outra pessoa e ficar ali comentando que ela tá doente, mesmo que ela esteja passando por algum transtorno. E se ela estiver passando por algum transtorno desse tipo, vai bater forte. Vai bater muito forte. Então, se você não tem nada a comentar de bom, seja no post de quem for, no vídeo de quem for, passa direto. Se você não gostou, passa direto, mas não deixa um comentário ruim. E ainda mais nós, mulheres, nos vídeos e fotos de outras mulheres. Vamos nos levantar. Aí, depois faz um post, estamos todas juntas,
uma apoiando a outra, eu te apoio, você apoia, aí passa ali numa foto, num vídeo, derruba aquela que você deveria realmente levantar. E para você que gosta de fazer esses posts, de fazer esses vídeos, faz que nem eu. Eu, quando a pessoa quer me detonar, quer fazer algum comentário ruim, eu ignoro. E se for pessoa, pessoalmente, né? Se aquela pessoa vem, e existe, deixa eu contar até um fato sobre mim, né? Eu tenho uma cocunhada, né? Tinha uma cocunhada que era casada com um cunhado meu. E ela morava em outro estado e vinha pra cá uma vez por ano, sempre festa de finais de ano. E sempre que ela me via, gente, eu já comentei, eu sempre fui muito magra. E teve uma época que eu não passava do meu peso, né? Eu pesava 50 quilos e 50 quilos, assim, por 10 anos. E toda vez que ela me encontrava, ela falava, nossa, você engordou. Nossa, você emagreceu. Quem não tem uma parente assim, né? Sempre vai falar essa delicadeza pra você. Como se eu não tivesse espelho na minha casa, ou balança na minha cidade, ou na minha casa para me pesar. Mas enfim, ela sempre era inconveniente. E eu ficava, como era sempre no meio de muita gente, no meio ali da família inteira, tal, e eu sempre ficava sem reação. E aí, nas minhas terapias, né, conversando com a minha psicóloga, ela falou assim pra mim, e eu falei desse meu incômodo, né, eu falei assim, poxa, a pessoa não tem nada de bom pra falar pra mim, ou quer puxar um assunto, vem falar do meu peso, do meu corpo, por mais que eu era magra, eu não gostava que falasse do meu peso, eu não quero, porque automaticamente quando você fala do peso de uma pessoa no meio de um monte de gente, a tendência é que as pessoas todas olhem pra você, pra conferir aquilo que a outra pessoa tá falando. E eu não gostava disso, porque todo mundo se virava pra mim e eu era o centro das atenções. E eu detesto ser centro de atenções. Aí a minha psicóloga falou: mas por que você não revida então? Dá uma resposta pra ela, fala claramente que você não tá gostando. Hoje tá frio. Fala que você não tá gostando. Eu falei: ah, pode deixar. Aí me preparei o ano inteiro. Aí eu me preparei, porque eu já sabia que ela vinha com esse assunto, né? E eu me preparei o ano inteiro. E, gente, batata. Quando chegou a reunião de família lá no final do ano, tava bonita. Chegou, veio me cumprimentar. E ela falou a frase: nossa, você engordou. Aí eu falei pra ela: olha, eu não vejo a hora de te encontrar no fim do ano só pra saber se eu engordei ou se emagreci. Porque aqui eu não tenho balanço e eu não tenho espelho pra me ver. Aí todo mundo riu e todo mundo voltou a atenção pra ela, ficou super sem graça. Gente, foi a última vez que ela fez essa gracinha comigo, nunca mais ela falou do meu peso. E graças a Deus, desculpa, cunhado, se você estiver assistindo esse vídeo, mas graças a Deus eles se separaram porque ela não era uma boa pessoa. E eu não desejo esse tipo de pessoa, nem pros meus cunhados. Enfim, então, se uma pessoa sai lá do outro estado pra acabar com a minha paz aqui, ou uma pessoa pela internet tenta acabar com a minha paz dentro da minha própria casa, eu pagando a minha própria internet, ah, não, eu não vou ligar, não vou mesmo. Eu bloqueio. Ou no caso da pessoa pessoalmente ali que eu conheço, né, vem me falar alguma coisa, eu me afasto. Ela não vai tirar minha paz, não vai mesmo. Então eu me afasto dessa pessoa. Comecei, né, antes dela se separar com meu cunhado, a ficar minimamente perto dela, e assim eu faço. Toda pessoa que tenta tirar minha paz, eu ignoro ou eu me afasto. Não sou obrigada, não estou amarrada naquele lugar para ficar aguentando uma pessoa encher o meu saco. Não é verdade? Então, não vou dar ibope para essa pessoa. Às vezes a pessoa quer atenção e ibope. Então, eu não vou dar palco para ela, não vou mesmo. E é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre isso. É sobre mulheres. Vamos nos levantar umas às outras. Vamos, de fato, dar a mão para outra. Não critiquem. Não acabem com a autoestima da outra. Não falem mal. Já basta o mundo nos criticar, nos observar. E aí, uma mulher que devia nos levantar, assim, deixar pra cima, fazer um elogio. Então, o recado de hoje, se você não tem nada de bom pra falar, não fale. Assim, não sei se você sabe, mas você não é obrigada a falar coisas ruins pros outros. Guarda pra você.
E trabalha isso. Por que que você tem necessidade de falar coisas ruins para os outros, principalmente para outras mulheres? Será que o problema não é com você? Faz uma terapia, amiga. Faz uma terapia. Mas não deixa para baixo outras mulheres. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa ver e já se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo!